Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Olá, eu sou o Carlos Aros e este é o Na Real, Jovem Pan contra as fake news. No ar para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais aqui no Grupo Jovem Pan. Vamos investigar o universo das fake news, vamos mergulhar a fundo nessa discussão que tem diversos agentes envolvidos. A discussão não só sobre a regulação, que essa diz respeito a um debate que deveria aqui nessa nossa conversa e deverá num futuro próximo envolver aqueles que estão envolvidos na feitura, não é? Incluídos aí no processo de feitura desses textos, os deputados, os senadores, os congressistas que estão tratando do tema. Nós vamos voltar duas casas e vamos olhar a comunicação. Nós vamos olhar o papel que as plataformas desempenham na disseminação das notícias falsas, e não só delas, mas no consumo de informação como um todo. Vamos falar sobre a mídia e como ela participa dessa construção, e vamos olhar também sobre os indivíduos, vamos entender como é que nós, que estamos nesse universo, movendo as peças para fazer com que essas informações circulem, somos responsáveis ou não por esse processo. E aí, para essa conversa, eu estou muito feliz em receber a Luciana Moerdaui, que é jornalista, pesquisadora da Cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. A Luciana, que eu acompanho sempre, né, nos artigos que ela publica, acompanho você lá no X, nas redes sociais e as suas análises. Estou muito feliz de te receber aqui. Obrigado. Eu é que agradeço o convite, Carlos. Bom, eu imagino que você, como pesquisadora, como alguém que está envolvida nesse processo de pensar, de entender a comunicação, esteja muito angustiada com tudo que a gente está acompanhando por aí, não só no Brasil, no mundo todo. Porque eu acho que, ao tratar do tema fake news, a gente esbarra num primeiro tópico muito importante, que é a gente definir o que de fato hoje é a notícia. Em um ambiente em que a gente parte da construção da informação, né, ou daquilo que é a informação, para a construção da notícia, e depois a gente entra no processo de análise. Só que isso acontece na rede social em um pulo, numa fração de segundo. A gente saiu do que era a informação para alguém comentar algo que não foi depurado, que não foi plenamente compreendido. Esse processo, que antes ele guardava um ritual muito próprio do fazer jornalístico, ele foi acelerado, talvez um pouco dilacerado também, pelo ambiente digital, Luciano. Isso antecede a própria ideia de notícia falsa, porque primeiro as pessoas são impactadas não só por notícias falsas, mas a gente não sabe muito bem de que maneira elas têm sido impactadas pela informação, pela notícia e depois pela análise, pela interpretação dela. Tudo isso passou a se confundir. E aí o legislador agora quer olhar sob a ótica da criminalização da notícia falsa. A plataforma quer dizer se tal assunto pode ou não ser tratado, de que forma ele deverá ser tratado. Há muitos árbitros, mas a gente não entendeu ainda o que é se informar em 2024 em um fluxo informacional tão acelerado, tão louco. É preciso ter muita cautela, não é fácil. O mar de informações não vem de agora. Eu me lembro que quando participei da criação do jornal Último Segundo e do portal IG, nos anos 2000, não é? Quase 24 anos atrás, ele foi criado com essa ideia do tempo real, aconteceu, está no ar. Então, ali já uma perspectiva também muito orientada pelas agências noticiosas. Só que ali precisava subir conteúdo rapidamente, em tempo real. Mas era uma ideia de portal, com outros portais também no Brasil, com profissionais ali que tinham também uma experiência de agência, uma experiência de televisão, enfim, e jovens jornalistas. Uma bagagem. Então, ali era aquela ideia ali do jornalismo em tempo real. Em meados dos anos 2000, os portais eles vão começando a deixar de ter a importância daquela época, e as redes sociais começam a tomar
esse lugar, que é o lugar do hard news, que é o lugar do consumo de informação. Então, você vê lá, quando eu fiz o doutorado na PUC, eu comecei em 2008, 2 anos depois já havia pesquisas mostrando essa migração das pessoas consumindo informações pelas redes sociais e não mais o interesse por sites jornalísticos ou portais. Você já tinha uma curva. Mais ou menos num período em que os próprios sites passaram a entender que não era mais a homepage como a página principal do jornal que definiu o que era importante, mas circular essa informação na rede social. Foi mais ou menos nesse período, né? Mais ou menos nesse período. E aí, a partir de então, as redes sociais passam, especialmente o Twitter, que é uma rede de hard news, passam ali a ser esses espaços de consumo de informação da hora. Então, claro, as TVs, as emissoras de rádio, enfim. Mas o que uma rede social como o Twitter, por exemplo, eu não me refiro ao Facebook ou ao Instagram, surge depois, porque ali não eram redes específicas para o hard news, não é? Não foram pensadas para isso. O jornalismo se apropriou. Essa é uma crítica que eu faço, depois podemos falar sobre isso, quando há essa reclamação de a interface não apresenta mais notícia. Então, essas redes não foram criadas para isso. O jornalismo se apropriou, não é? Mesmo a própria história do Twitter, aquela ideia de serem posts orientados por SMS, enfim. Então, tem todo esse histórico. E se consolidou. Então, ali é muito comum essa mistura que não é de agora, que ela já vem lá daquele período, de as pessoas entrarem no Twitter para... eu não consigo falar X, mas entrarem no atual X para consumir informação de política, ao noticiário econômico e análises, esse comportamento se consolidou, não só no Brasil, mas no mundo. E, com isso, essas redes, o Twitter e outras redes, elas que não são exclusivas de hard news, elas passaram a ser também apropriadas por pessoas que querem desinformar. E é muito interessante isso, quando você diz assim, não era um espaço feito para mídia. Né? A imprensa não foi pensada como parte desse processo. Ela só ocupou um espaço naturalmente, como a ideia de que se a minha audiência está indo para lá, eu também preciso que... Era uma coisa assim, temos que nos salvar. Vamos morrer porque esse negócio novo nasceu, eu tenho que ir para lá. Acho que esse era um sentimento comum em todas as redações. E a plataforma absorveu aquilo. Foram criadas as unidades de parceria com a mídia, entendeu-se que era importante ter uma fonte confiável, os veículos surgiram para isso, né? Essa relação ali e tal. Só que, no meio desse caminho, o jeito de consumir informação foi modificado. Algumas pesquisas mostravam, por exemplo, que 80% das pessoas sequer saíam do título de um post, de uma notícia compartilhada, não clicavam no link. Ou era o compartilhar lá do Twitter, ou o encaminhar para alguém, ou fazer algum comentário com base única e exclusivamente na leitura do título, da manchete, sem um mergulho profundo. Essa é uma mudança que foi gerada, não vou usar o algoritmo aqui, mas a dinâmica da construção da rede favoreceu a esse novo modelo. Os textos ficaram menores, as imagens ganharam mais destaque, tudo isso foi presetando uma nova configuração no cérebro das pessoas, né? E foi amplificado, porque o Instituto Poynter fez inúmeras pesquisas anos atrás sobre o consumo de informação na mídia tradicional. E já ali mostrava, mesmo os jornais de papel, que as pessoas olhavam os títulos, né? Eles tinham aquele mapa do calor. Se não me engano, o nome da pesquisa era Eye Track. Não sei se você se recorda. Sim. Então, ali tinha um mapa de... E aí isso também foi levado um pouco para os portais, para orientar ali a navegação, a edição, enfim. Só que quando nós vamos para as plataformas sociais, é uma loucura, porque é isso que você mencionou. As pessoas, elas leem o título, às vezes elas leem um post e não compreendem completamente, ou elas compreendem aquilo que é do interesse. Então, isso também leva à desinformação. Então, você truncar ali um post, ou replicar esse post, e sabendo que as pessoas só vão olhar algumas palavras de ordem, não é? Isso também
prejudica. Mas a questão é que, no meio desse mar de informação jornalística, entram as notícias falsas. E ali essas notícias, não é, criadas também com aspecto, com uma estética de jornal, que é para... de qualquer espectro político, não me refiro só a um, que é para atingir aquele usuário que tem interesse ou que quer confirmar crenças. Então, isso eu percebo muito, porque eu uso o Twitter há anos, eu sou heavy user do Twitter. Então, para mim, eu fico ali fazendo curadoria e também critico, porque muitas pessoas, quando você falou de nós vivermos num mundo orientado por algoritmos, nós vivemos num mundo mediado. Assim como nós vivíamos, quer dizer, alguns vivem ainda num mundo mediado pela imprensa, não é? Que no exterior, alguns pesquisadores estão chamando de gatekeepers digitais. Então, claro que não é a mesma situação, não dá para medir o impacto, porque você se lembra dos casos da escola base e outras, as próprias coberturas de investigações, que depois, quando você vai ler os inquéritos, vai se aprofundar, percebe ali que as informações são... Havia uma imprecisão no processo, ela foi carregada para o resultado final. Pois é, a vantagem de você estar numa plataforma e da internet é que é possível checar. É óbvio que nem todas as pessoas têm isso, não é? É interessante esse paralelo que você faz, porque quando a gente coloca o algoritmo como mediador, a gente entra naquela história do vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. O algoritmo impôs para aquele camarada um perfil de publicações com base no que foi presetado para ele, ou o uso daquela pessoa estimulou o algoritmo a oferecer aquelas respostas. A gente fica nessa história, e aí entra aquela discussão sobre as bolhas, né? Aliás, tem um livro da professora Poliana que fala sobre as bolhas e etc. E é uma reflexão muito importante, mas ela é limitante também. Porque se a gente ficar nessa ideia da bolha única e exclusivamente, a gente quase que defende o algoritmo, defende também o cidadão que foi refém dela, quando na verdade não há defesa para nenhum dos dois. O indivíduo poderia, com base nessa história da comparação, romper esse ciclo vicioso que se cria em torno dele. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Olha, essa discussão do usuário passivo, que eu até me impressiono que ela existe até hoje, mas também eu entendo, é a perspectiva de cada um. Nos anos 90, quando a web é anunciada, né, Pierre Levy vem e já fala da comunicação que muda de um para muitos, que é a imprensa tradicional, para muitos para muitos. Então você não tem mais... E também todos os pesquisadores daquela ocasião, dos anos 90, o próprio Tim Berners-Lee, né, que criou um blog pai lá, do www. E começa ali, e aí as pessoas começam a postar conteúdos e enfim, desde aquela época você já tem uma produção. Agora, não se pode dizer que só há consumidores passivos de informação ou só há pessoas que fazem a navegação ali e fazem uma curadoria. É claro que é preciso investir na educação midiática e é possível sair de bolhas, porque assim, existe uma percepção, e é por isso que eu sempre quero deixar claro que a questão é a perspectiva, não é a minha, é da bolha, é porque eu faço sempre vários comentários ali no Twitter quando alguém vem com isso, porque a minha perspectiva é possível você fazer uma curadoria, eu tenho uma boa curadoria, eu sigo as pessoas que o algoritmo vai mostrar para mim. Há muitas queixas sobre o For You do Twitter, mas para mim ele é excelente. E quando ali eu percebo que não há o conteúdo que me interessa ou sinto falta de alguém ali que não postou, eu vou até o perfil. Quando fica homogêneo demais, você fala, peraí, tá faltando alguma coisa aqui. Ele me devolve as coisas que me interessam, os temas que me interessam. Então ele me devolve. Eu tenho muito interesse em legislação.
Então, essa questão das regulações, das notícias falsas, enfim. Ele me devolve ali perfis das pessoas que eu já me interesso, contra e a favor do que eu estou vendo. Dentro daquele espectro, né? Então, do tema, né? Eu não estou numa bolha. O algoritmo me entregou aquilo que, a partir das minhas interações e das pessoas que eu sigo, ele me oferece. Claro que há pessoas, sei lá, eu acho que deve ser muito difícil para quem pesquisa discurso de ódio ter que seguir certas contas, porque ele vai te devolver isso. Então precisa ver qual é a perspectiva, porque cada um de nós tem uma interface. A sua interface no Twitter não é a mesma que a minha. Então eu penso que às vezes é preciso ter um senso crítico, fazer mesmo o advogado do diabo. Eu adorei isso, porque rompe com aquela ideia de que nós estamos... A política talvez seja o melhor caminho para isso, porque ela vai no extremo, né? De que, porque o bolsonarista só vê coisas do Bolsonaro e contra o PT. O petista só vê coisas do PT contra o Bolsonaro. Esta não é necessariamente uma verdade. Não. Porque a gente está falando de um mundo absolutamente diverso. As pessoas não estão limitadas aos objetos de interesse delas, sendo esses dois espectros, né? Ou o bolsonarismo ou o lulopetismo. Não é só isso. Essas pessoas se interessam também por futebol, elas se interessam por gastronomia, elas acompanham humor, elas falam sobre qualquer coisa, gostam de carros. Tudo isso entra no combo do algoritmo. E isso acaba bagunçando esse coreto, fazendo com que essas coisas elas fluam um pouco maior. O que acontece e aí é que eu quero te ouvir, porque eu adorei isso. O que acontece é que muitas vezes, essa é a minha percepção, e é que o que ganha eco, o que faz com que se impulsione, é justamente aquilo que mexe com o fígado, que faz o cara reagir raivosamente, que é onde entra de maneira muito certeira. Tem uma pesquisa do MIT que fala sobre os aspectos psicológicos das fake news. E ela descreve isso que eu estou traduzindo aqui como fala diretamente com o fígado, é o que te deixa raivoso. É aquilo que sabidamente, quando você vai ler, você não vai passar batido. Ou você quer compartilhar com alguém porque você está muito indignado com aquilo, ou você é absolutamente apaixonado, cegamente apaixonado por aquilo, não vai questionar e vai levar aquilo adiante. É nesse ponto que a notícia falsa entra. Nesse caldeirão que a gente está falando aqui, que o algoritmo não é só ele o responsável. O indivíduo reage a algumas coisas e ele dá esse empurrão. Tem isso? É o que o sociólogo Manuel Castells falou nas páginas amarelas da Veja. A internet é o espelho das pessoas. A caixa de ressonância. A internet, as redes sociais, elas apenas amplificam. Isso. E aí é por isso que você vê. E outra, a interface assusta. Então, quando você está ali no Twitter e começa uma brigaiada, que ela parece que aquelas letras pulam, né? Isso. É diferente de você ver uma briga na rua, assistir no Congresso, enfim, fica muito ali. E é claro, como em qualquer situação. Mas também, na minha opinião, é que eu navego contra a corrente. Existe uma ideia de que o sujeito é um sujeito passivo, que fica recebendo informação e não sai da rede social. É o sujeito que sofre, entendeu? Então, assim, algumas pessoas leem. Eu não sei, não dá para mensurar, porque não tem como comparar. Não tem como investigar isso no detalhe, né? Não tem nem como dizer que alguém foi eleito por fake news. Numericamente, não dá. Você pode dizer que influenciou, não é? Enfim, mas não dá para dizer numericamente. Mas a questão precisa, aí é uma crítica minha, eu acho que é preciso parar de olhar as pessoas como se elas fossem simplesmente consumidoras de material ruim. Passivo ali, porque, né? na verdade, eu conheço pessoas de ambos espectros políticos e eu percebo que elas já têm essa predisposição. Elas já pensam assim. E quando elas vão para um espaço de fala que não tem uma edição... Isso ganha força. E aí, claro, que há as estratégias, como, por exemplo, não sei se você conhece o documentário Extremistas.br, que não assisti. 2023 está na Globoplay. Vou anotar aqui a dica. E aí lá, esse documentário é muito importante porque mostra ali
o Janones e um rapaz que se diz ali, ele não é identificado, mas ele disse que é uma das pessoas responsáveis ali pelas estratégias digitais da campanha do ex-presidente Bolsonaro. Tá. Então, é ele, aí, claro, o documentário conta algumas passagens, e o Janones. E o que é importante ali que dá para pescar? O rapaz diz que a estratégia deles é causar indignação. Eles soltam os conteúdos são preparados para causar indignação, eles são enviados para bases de WhatsApp. Inclusive, no documentário, ele conta que alguns números foram extraídos de bases do governo federal, do então governo federal. E do lado do Janones, ele conta que a estratégia dele é causar a dúvida. Então, o que ele vai chamar de janonismo cultural. Ele não, acho que foi a Letícia Cesarino que deu esse nome, não me engano, não lembro agora. Mas a ideia dele é plantar a dúvida. Então você vê ali, e eu acompanho todo mundo, do Bolsonaro, família Bolsonaro, todo mundo do Bolsonaro, todo mundo ali do Janones, porque você tem que olhar. Até para ter um efeito comparativo das ações de cada. Os Janones e o pessoal do Bolsonaro também. Eles ficam ali se seguindo, olhando o que um faz, claro, para poder dar a resposta. Então, essa ideia de que tá todo mundo fechado numa bolha, eu acho que precisa ter, sabe o quê? Precisa ter uma ponderação. Eu acho importante ter essa ponderação. Porque senão você nunca vai sair da sociedade de consumidor passivo, que era a crítica que se fazia às mídias tradicionais. O sujeito assiste a televisão, recebe o conteúdo, ou lê um jornal, ou lê outro. Eu tenho a sensação, muitas vezes, Luciano, de que para as plataformas estabelecer algum tipo de limitação para isso, é implicar também em matar um pouquinho o próprio negócio. Porque elas precisam que as coisas se disseminem dessa maneira para que também aquilo que é publicidade caminhe. Elas têm interesse objetivo em diminuir o efeito nocivo desse movimento que usa os espaços que elas criam para atingir outros, para formar a opinião pública, que é o das fake news? Eu não sei se elas têm interesse. Eu não posso afirmar que eu seria leviana se eu dissesse que uma Big Tech criou um espaço para lucrar com fake news. Isso aí eu vejo muitas pessoas dizendo isso. Mas é fato que elas diminuíram muito a moderação de conteúdo, né? A crítica é muito centrada no X, mas a Meta também diminuiu. Todo mundo tirou o pé. E também a Threads que foi criada, e agora eu li recentemente que o Instagram também, as duas redes, elas vão diminuir ali conteúdo de política, conteúdo de notícia, porque não é da natureza delas. Você vê, o Instagram foi criado para ser uma rede de fotos. O jornalista foi lá e se apropriou, montou card, fez isso, fez aquilo. Então, assim, eu não posso dizer que o objetivo delas é ganhar dinheiro com notícia falsa. Agora, é preciso que haja regulação. Porque os Estados Unidos não tem lei federal. A Europa, agora, em 14 de fevereiro, começou a valer para todas as plataformas a lei de serviços digitais e que vai ser testada nessa eleição em junho, não é? E é o teste de fogo. É o teste de fogo. E ali também, alguns tópicos, como aqui o TSE também colocou, que já não vão mais resolver, como essa exigência de colocar marca d'água na campanha. Pesquisadores nos Estados Unidos já estão cansados de dizer que isso é muito fácil de ser removido. A marca d'água fracassou na ideia, né? No conceito. Então existe um grupo lá tentando desenvolver softwares. Agora eu li hoje no New York Times uma notícia que é de ontem, que um grupo aí criou um sistema grátis para você conferir se é uma deepfake ou não. Acontece que os próprios pesquisadores dizem que nós lançamos esse produto agora, daqui a pouco surge uma nova técnica. Então, não há como aqui no Brasil, que se o PL das fake news for aprovado, tudo será resolvido. Não vai resolver. E lá eles são mais pessimistas do que aqui os brasileiros. O próprio encaminhamento desse texto da União Europeia, nós falávamos antes de vir aqui gravar, o próprio encaminhamento desse texto da União Europeia é assim, olha, imaginamos que vamos seguir por esta direção, o de regulação de IA, né, eu me refiro.
Imaginamos que podemos seguir por esse caminho. Parte da Europa regulou com base no ChatGPT, proibindo o ChatGPT, que é também um reducionismo, porque se você olha uma ferramenta gigante e regula por um player. É complexo. Mas a Europa diz assim, olha, podemos seguir por este caminho, mas é um texto cheio de espaços abertos, na minha avaliação, para complementos. Muito no entendimento de que o regulador hoje é incapaz de dar conta da complexidade desse tema. A gente não viu tudo ainda que pode ser feito. Aqui no Brasil, o texto, se não me engano, do senador Pacheco, que é esse texto que deve ser discutido com mais ênfase no caso da inteligência artificial, dá conta de alguns instrumentos que se sobrepõem à discussão das fake news. Porque a inteligência artificial, ela é instrumento para a composição de uma fake news. A fake news, ela é, portanto, o produto final de algo que nasceu antes, era uma ideia, foi viabilizada pela inteligência artificial e transformou-se em uma fake news. A IA não é a fake news, ela é um indutor, ela leva você a isso. São duas coisas que estão sendo sobrepostas em textos com vieses diferentes. É tão confuso quanto parece. Aí a gente decide, numa discussão, que essa é a minha visão, assodada, regular as duas coisas em paralelo. Tá meio confuso, né? Tá confuso porque agora ficou muito tarde para o PL das fake news. O PL das fake news ele foi pensado em 2020. 2020 ali, né, no auge da direita espalhar fake news, quando sai aquela denúncia de que a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro fazia os disparos em massa, né? A reportagem da Patrícia Campos Melo na Folha. E aí, nesse calor, sai o PL das fake news. O Bolsonaro bloqueando muita gente e tal. Aí você vê lá nos artigos lá do PL, um deles diz que político não pode bloquear, enfim. O problema é que alguns projetos são feitos no calor da hora. E uma outra crítica que eu faço, que o olhar é muito sobre a tecnologia e não sobre o processo, porque saiu um estudo aí sobre as eleições americanas, esqueci agora se foi Harvard, que fala o seguinte: o problema é a distribuição, o problema não é o algoritmo, o problema não é você criar uma deepfake, amanhã aparece uma tecnologia nova, o problema não é fazer um texto falso, o problema é o caminho que essa informação faz e que ninguém vai conseguir descobrir, porque você pode pegar ali nas redes abertas e as redes fechadas. Como é que funciona isso? Né? Então, o Reuters Institute vem mostrando, ano após ano, o crescimento da preferência da população pelo uso das plataformas fechadas, WhatsApp, Telegram e similares, para fazer circular informação. Isso está numa camada além daquilo que o olho do legislador pode alcançar. Porque, sob todos os argumentos, é inviolável, é uma comunicação que você não quebra, né? Pelo menos é o que a Meta diz em relação ao WhatsApp, o que o Telegram garante, Signal e afins. Essa legislação, portanto, ela já é falível sob essa perspectiva. Se eu não estou vendo, a plataforma vai agir de que forma? Não, e a questão é, você não tem que ler agora a norma do TSE que eu critiquei. É proibido deepfake sob a pena de a candidatura ser anulada. Sim. E aí aparece uma outra forma. E o TSE vai sempre ficar correndo atrás da tecnologia nova. Eu acho que é preciso parar, refletir a respeito e fazer uma regra geral. O que está sendo feito é uma regra, são regras muito particulares e elas vão ser engolidas pelo avanço. É o que está se discutindo nos Estados Unidos. Ora, nós acabamos de criar um aplicativo de graça para as pessoas detectarem notícias falsas, mas deepfakes, mas ele já vai ficar daqui a pouco obsoleto. Então a lei não pode ir, como a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vai ao detalhe, ela é uma lei geral. Então eu penso que esses dois projetos, tanto o DIA quanto o 2630 de fake news, eles deveriam fazer se juntar alguém, fazer um pente fino e talvez um novo título ou algo assim, porque senão
vamos ficar nas mãos das normas do Tribunal Superior Eleitoral, porque é um vácuo legal. Para fechar, eu queria te ouvir o seguinte: você como comunicóloga, você como alguém que estuda a comunicação e que acompanha essas evoluções, que esteve envolvida em etapas muito importantes dessa nossa evolução digital dentro desse mercado, qual é, na tua visão, a grande vacina contra as fake news? Educação midiática. Educação midiática. Porque nós vamos regular, como fizemos com a LGPD, o próprio Marco Civil. Os nossos dados estão todos na rua, né? Vazaram dados até de mortos no Brasil. Então, educação midiática. As leis, elas nos dão segurança jurídica. É importantíssimo, eu sou a favor da regulação. Mas educação midiática é imprescindível. Perfeito. Recebi aqui no Na Real, Jovem Pan contra as fake news, a jornalista e pesquisadora da cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, Luciana Muerdal. Um papo muito bacana sobre como nós estamos evoluindo, ou involuindo às vezes, depende do ponto de vista, no quesito consumo de informação, o papel das plataformas, isso tudo. Eu faço convite para você que quer tratar mais e melhor desse assunto, que você siga a Luciana nas redes sociais, no X, sobretudo, que é onde ela está lá sempre muito ativa, e que você acompanhe o Na Real. Você tem perguntas, tem sugestões para fazer? Escreve aqui nos comentários que estão na transmissão digital do Na Real e a gente vai continuar falando a respeito. A gente se encontra aqui na semana que vem. Luciana, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Adorei o papo. Também. A gente se encontra na semana que vem aqui no Na Real. Você sabe, o programa está disponível no Panflix. Você pode participar deixando a sua mensagem, a sua sugestão. Deixa um comentário aí. O que você pensa de tudo isso que a gente discutiu aqui? O que você pensa desses textos que estão propondo a regulação desses tópicos todos? Participe, faz com a gente esse programa. Se você quiser, inclusive, sugerir temas que estão rodando por aí como fake news para a gente investigar, esmiuçar e mostrar a verdade, manda para cá também, que a gente vai atrás, apurar e trazer a informação correta. Um grande abraço. Tchau, tchau. Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Realização Jovem Pan News.